É. A última coisa que eu faço é raquete. E a primeira coisa que eu faço todos os dias tem sido isso, raquete. E não sou só eu. Inúmeros moradores já mandaram abaixo-assinado para as autoridades para a busca de providências. Será que a solução seria o fumacê, que a gente tem escutado muito, que é a dedetização das margens em torno do Rio Pinheiros? Não sei. A prefeitura diz que esse serviço acontece normalmente. E você, como está lidando com essa situação? Ou para você nada mudou? Eu vou conversar com especialistas no assunto e que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo e também como lidar com esta situação, porque a gente reclama, mas também joga lixo, né? Muitas coisas. Vou começar conversando com o Tomás Giroto, que é biólogo e educador infantil, que já veio aqui, educador ambiental, perdão, já veio aqui algumas vezes. Eu olho para você e imagino você ensinando as crianças. Mas você está certíssima. Por isso que eu sempre me vejo educador infantil. Você está bem? São público-alvo, geralmente, né? Estou bem, sim, e também estou sofrendo com a praga dos pernilongos. Eu só não estou praticando esporte de pandemia igual você. Por quê? Por consideração aos bichos? Não, na verdade a minha estratégia é outra. Eu uso ventilador. Ah, tá. Você sabe que eu fiquei pensando, porque as minhas cachorras, por exemplo, quando eu pego a raquete e saio matando os mosquitos, elas não ficam no mesmo ambiente. Eu acho que para elas deve ser meio agressivo. Talvez o barulho, o estalo, né? Muitas vezes o cachorro ele tem um ouvido mais sensível, às vezes ele pesca fogos, né? Ah, pode ser. Pode porque, ser. olha, a raquete estrala, parece uma pipoqueira. É mesmo? E fica o cheirinho, né? O churrasco de pernilongo. Da onde vêm os pernilongos? Vamos começar do começo. Então, os pernilongos... Da onde vem assim, Na história do planeta, eles estão aí há mais de 225 milhões de anos, né? Aquela história do pernilongo no âmbar do Jurassic Park não é mentira. Eles estão aí, é um animal que acompanha a história do planeta há 225 mais ou menos milhões de anos. Tá. Então eles viram os dinossauros e aí passou e eles ficaram. Então eles são anteriores a nós. Sim, exatamente. Tá. E acredita-se, o da dengue, ele teria vindo do Egito, lá pelo século XVI, por aí, nas navegações. Assim como muitos outros animais pragas, né? Ratos, barata, vieram pelas navegações. Acredita-se, né? Que foram tomando o mundo através das navegações. Sempre junto com o ser humano, né? São animais que a gente chama de sinantrópicos, que eles têm essa relação de viverem sempre onde tem ser humano, né? Eles aprenderam, eles são dependentes da vida humana. Tanto é que quando a gente vai para o litoral, a gente não encontra o pernilongo da cidade, o culex, que é o que a gente costuma encontrar que zumbi no nosso ouvido. A gente encontra lá o borrachudo, que é um outro tipo, né? São espécies que vivem mais em rios, são até bioindicadoras. Eles só sobrevivem em ambientes limpos. Então, Os borrachudos? Os borrachudos, que são em torno de 1.750 espécies, dentro das aproximadamente 3.000 de pernilongos. A maioria dos pernilongos eles não fazem mal pra gente, eles são polinizadores, eles são importantes. São poucas as espécies que nos procuram para fazer a hematofagia, né, que é a ingestão de sangue, e é só a fêmea, porque ela precisa de um suprimento aí para poder botar os ovos, produzir os ovos, né? O macho, ele não quer saber da gente, não. Ele vai na florzinha mesmo, toma o néctar dele. Olha que eu não sabia. Então quer dizer, o pernilongo é um bicho bonitinho. A gente fica com raiva da pernilonga, né? No caso aí, infelizmente, sobrou pra ela. Outro dia, eu bati no mármore branco, o que tinha de sangue. Parecia que eu tinha cortado o dedo sem... Eu não sou exagerada. Eu falei, gente, será que esse sangue é meu? Provavelmente, né? Tava na minha casa. Provavelmente, pode ser seu, sim. Ou às vezes ele acabou de chegar também da rua, né? Então, quanto que ela suga de sangue da gente, a pernilonga? Olha, eu não sei te dizer exatamente nessa questão de E quanto tempo ela mls. digere? Eu não sei quanto tempo ela digere, eu sei que ela vai usar como um suprimento para botar os ovos, né? Então aí ela vai utilizar aquilo na formação dos ovinhos, né, para os embriões, e ela coloca na água as larvinhas. Tá. Uma vez eu ouvi, eu não sei se é lenda, que como que chama isso aqui? As patinhas do pernilongo? Como as patinhas não são muito profundas, elas precisam que o sangue esteja na superfície para poder sugar. Então faz barulho para a gente se irritar, para o sangue para a superfície para ela poder sugar. O povo é criativo, hein? O povo é criativo demais. Isso não procede. Não procede. São coisas diferentes que elas uniram aí, costuraram para formar uma história para tornar mais interessante, mas não tem nada a ver. Os zumbidos são as asas, né? Se você ouviu uma... São as asas. As asas, é o barulho das asas. Se você ouviu uma abelha, ela também zumbi, né? Ainda bem que ela não vem zumbir tão perto. Exatamente. São as asas. E aí o pernilongo, o culex, ele é atraído pela nossa respiração através do gás carbônico, que é o que sai, né? Entra oxigênio,
sai gás carbônico. E é isso que atrai, por isso que ele chega sempre na nossa cabeça primeiro. Aí depois ele vai picar alguma outra parte do corpo. Então a minha dica do ventilador é exatamente essa. Você quebra a corrente da sua respiração de CO2, ele não fica desorientado e até também com o fluxo do ar ele também tem uma dificuldade para chegar até você e assim você dorme tranquilo. Ar-condicionado também é indicado? Não, porque no caso a questão é de quebrar esse fluxo mesmo, levar para fora, vento, né? É físico. Imagina como se fosse um líquido espalhando, né, da sua boca, saindo para o ambiente, porque é o gás, né? Pernilongo prefere frio ou calor? Com certeza o calor. Todos os insetos, né, a gente falou dos gafanhotos daquela vez, os insetos eles têm um metabolismo que se acelera no calor. Então, condições quentes assim são super favoráveis para a reprodução deles. Tá. Vamos responder perguntas do pessoal de casa, Tomás? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta foi enviada pela Renata. Muito obrigada, viu, todo mundo que mandou pergunta. Gostoso fazer o programa com vocês. Boa tarde. Gostaria de saber se aqueles aparelhos, ótimo, que colocamos na tomada resolvem para diminuir os pernilongos. Resolvem, mas vai ser longe da solução ideal porque, primeiro, muitos pernilongos, por incrível que pareça, eles já estão se adaptando, né? As gerações de pernilongos elas vão sendo selecionadas, então só se reproduzem aquelas que sobreviveram à ação desse negócio aí da tomadinha. Então, muitos pernilongos já são resistentes às substâncias que tem lá, que são exaladas pelo ar, e aquilo também não tem um alcance muito grande, né? E o spray, que a gente sai pela casa? O spray, o inseticida? Esse aí funciona, né? Só que esse aí você tem que ir você mesmo atrás deles. Qual o jeito certo de colocar? O pessoal fala para você prevenir, primeiro você espalhar, né? Porque aí você pode acabar matando também ovos, né? Eventuais larvas que estejam no meio ambiente. Não, vamos. Gente, a gente tem que aprender direitinho. Prática. Vamos supor, isso, se você fosse colocar aqui nesse ambiente, como é que você ia colocar? Supondo que você está com o spray na mão. Certo. O jeito certo. Eu acredito que o certo seja você passar uma pequena camada em cima de tudo, né? Aí vem aqui, faz assim, ó. Isso, vem aqui, passa parte por parte, né? Vamos fazer aqui, a divisão já tá feita. Vai fazendo aqui, né? Parte por parte, acabou. E a gente teria um foco principal de observação, principalmente a planta. Se ela não fosse de cenário, ela poderia ter aqui um potinho de água, né? E a água parada pode ser um... Mas, Tomás, o inseticida não vai fazer mal para a planta? Depende, né? Hoje em dia os inseticidas eles têm alguma coisa na fórmula que é mais, digamos assim, eco-friendly, né? Pode o pessoal confiar? fala. Eu acredito que se o inseticida se propuser a isso, eu não confio, eu não uso. Na verdade, na minha casa eu não acabo nem usando. Mas se ele se propuser, ele já diz ali se você pode ou não, onde você pode colocar ou não. Sempre leia o rótulo, né? Tá. E na janela, como é que coloca? Na janela também, eu acredito a mesma Eu coisa. coloco assim, ó, eu pego e faço assim, ó, numa, na outra, ainda vem de longe e põe mais. Isso, assim. você dá uma blindada, né? Só que aí a questão é, e os bichos que vão chegar através da janela? Então, pra mim, o método mais eficaz contra a mosquita é você telar. Eu tenho em todas as janelas, Tomás. Como que eles entram? Eles têm um jeitinho, né? Como são espertos. Às vezes tem alguns ovos dentro que você não viu, às vezes eles entraram quando você abriu a porta do mercado. Eles dão um jeitinho, né? Da mesma forma que eles entraram e entram até hoje nas embarcações, mesmo com controles altíssimos. Abriu a porta e fechou já é o suficiente para eles entrarem. Pode ser, né? Eles são pequenos, a gente não consegue se dar conta. Às vezes a gente perde um brinco, imagina ver se o pernilongo passou por trás da gente, né? Tá certíssimo. Eles entram, eles dão um jeitinho deles. Mais uma pergunta do Pedro. A picada do pernilongo pode trazer riscos graves à saúde? Então, isso é que me preocupa. Dependendo do pernilongo, né? Existem as espécies, assim... Esse comunzinho que zombe na nossa ouvido, ele é tranquilo. Aqui no Brasil ele não tem uma transmissão de doenças assim alarmante. Mas o problema é o Aedes aegypti, né? Que é vetor de dengue, zika e chikungunya. E ele pode sim trazer essas doenças através da picada. E o borrachudo, é interessante falar que ele tem um interesse médico não por causa da doença que ele transmite, mas por causa da ferida, né? Geralmente você está ali num ambiente mais com mato, mais natural, quando você leva do borrachudo. Então fica ali uma ferida exposta, mais suscetível a infecções, tem que se alertar a isso também. Agora, uma coisa que você falou da planta, pode ter um pratinho com água. Isso não é legal, né? Não é legal. Porque o Aedes ele gosta de água limpa, ao contrário do outro que gosta do rio Tietê, do rio Pinheiros para botar o ovinho, né, que não se importa com matéria orgânica na água. O Aedes aegypti ele prefere a água limpa, que é justamente aquela água que acaba sobrando na chuva embaixo do pneu que está deitado, no vasinho, né, ou então nas bromélias, que são plantas lindas, né, do paisagismo que nós temos aqui, só que elas têm esse problema. Na natureza, elas
são reservatórios de água, né? Até pererecas entram ali e os próprios mosquitos depositam os ovos ali. Aqui na cidade acabam virando um vetor de doença, então na hora de regar a bromélia não dá um banho nela, né? Coloca ali, tem que sempre ficar de olho nessas plantas. Não tenho nenhuma bromélia por causa disso. E quem tem? Então toma cuidado na hora de regar e se já tiver com água, o que que faz? Aí vai ter que fazer esvaziar manualmente. Às vezes pode vir com uma agulhinha na base da folha, faz um furinho que vai dar uma drenada ali sem danificar a folha, né? Perfeito. Bom, Tomás Giroto, biólogo e educador ambiental, qual é o seu Instagram? Bicho paulistano. Ah, é isso mesmo. Insta e YouTube, Bicho Paulistano. Tudo bicho paulistano. Maravilha. Sempre muito gostoso te receber, viu? Obrigado, Rê. Até breve. Até.